Você está sintonizado numa agenda econômica que hoje está examinando a economia das telecomunicações no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Rodrigo Abdala. Ele é pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Abdala, a questão da internet no Brasil, comparando os dados do IBGE em 2005, o percentual de brasileiros que tinham acesso à internet representava pouco mais de 1/5 dos brasileiros, ou seja, 20,9% da população. Em 2008, o número de brasileiros com acesso à internet alcançou a cifra de 56 milhões, 34,8% da população, registrando, portanto, um aumento de 75,3% em relação a 2005. Considerando que há relação entre acesso à internet e telefonia móvel, como explicar essa evolução? Bom, a internet, apesar de toda essa evolução, ela ainda está muito longe dos patamares ideais. O ideal é que, num acesso universal, a gente estivesse num número chegando próximo a 100%. Como a gente sabe que tem sempre pessoas que não utilizam a tecnologia, existe uma barreira aí perto dos 90%. Então, ainda estamos muito longe. A telefonia móvel vai ajudar a amplificar esse número, vai ajudar a que mais pessoas tenham acesso à internet, não só porque vai permitir o uso mais facilitado, porque cada um vai poder levar um aparelho com acesso à internet consigo, mas também porque novas aplicações vão surgindo para facilitar esse uso, aplicações cada vez mais simples, cada vez mais diretas, que vão poder auxiliar a população efetivamente a ter serviços por meio da internet. Explica para a gente, quando o senhor fala novas aplicações, o que é isso para o telespectador? Por exemplo, aplicações de governo eletrônico, por exemplo, vão passar a ser disponibilizadas por meio da telefonia móvel, por meio do celular. A gente já vê hoje a Receita Federal permitindo a consulta da sua base de dados, para restituição de imposto de renda, fazendo por meio do celular. Previdência social. A Previdência, serviços, por exemplo, do Departamento de Trânsito, dos DETRANs, serviços serviços bancários, por exemplo, do Banco do Brasil e Caixa Econômica, serviços de lotéricas. Então, à medida que mais serviços forem sendo colocados à disposição da população por meio do celular, então isso vai amplificar o uso da internet, e mais pessoas vão poder utilizar. Então, não basta simplesmente que a infraestrutura esteja disponível, que o aparelho permita acessar a internet, mas é necessário principalmente que as pessoas saibam utilizar, e para isso aplicações mais simples e mais diretas vão facilitar esse uso, e como também que esses equipamentos fiquem num preço mais acessível. Então, essa é a tendência de queda do preço da tecnologia. Só para a gente entender um pouco melhor, quando se fala que 34,8% da população tem acesso à internet, nós estamos tomando por parâmetro os 200 milhões de brasileiros ou um público mais específico a partir dos 18 anos? Qual é o critério que se utiliza aqui? Normalmente o critério utilizado é a partir dos 10 anos de idade. 10 anos de idade. Isso, então são brasileiros acima de 10 anos de idade. Estaríamos falando de quantos brasileiros? Essa amostra acima de 10 anos, teríamos quantos brasileiros hoje? É por volta de 160 milhões de brasileiros. 160 milhões. Então, como o senhor falou que o ideal é trabalhar com 100%, quer dizer, o ideal, então seriam 160 milhões de brasileiros com acesso à internet, e como o senhor usa, o ideal é que cada pessoa tenha 4 conexões, de conexões pela internet, seria multiplicar isso por 4? Também? Por volta disso, Então, mas isso é uma internet, vamos dizer, uma nova evolução da internet, uma nova geração, que ainda está sendo criada, ainda está em fase de desenvolvimento, mas assim, é viável vislumbrar, que cada domicílio tem uma conexão pela internet, cada veículo tem uma conexão pela internet também para efeitos de monitoramento, de tráfego, de segurança, de rastreabilidade. Vários dispositivos dentro de casa também, cada um vão ter a sua própria conexão de internet, principalmente dispositivos como TV, além dos computadores, então muitas TVs também já estão passando a ter conexão à internet. E à medida que os dispositivos vão ficando mais inteligentes, eles também vão passar a ter acesso à internet. Por exemplo, o controle de iluminação da sua residência. Você vai poder controlar a iluminação da sua residência à distância, câmeras de segurança na residência,
equipamentos de climatização, ar-condicionado, por exemplo, também vai poder ser controlado à distância. E não só o controle pode ser feito à distância, mas também a própria manutenção desse equipamento. Os equipamentos vão poder ter novas versões de software, ficar cada vez mais inteligentes, cada vez mais com mais funções, funcionalidades. Mais amigáveis, né? Mais amigáveis. Então, tudo isso vai precisar de acesso à internet. Então, por isso, essa conexão, essa média, né, de 4 conexões por pessoa é uma média que já está sendo utilizada nas pesquisas dos países desenvolvidos. Ainda está um pouco longe da realidade do Brasil. O que daria no Brasil 600 milhões de conexões. 600 milhões de conexões. Por volta disso. No mundo se fala que em 2020 haverá mais de 50 bilhões de conexões. No mundo? No mundo. Então, por volta aí de 7 bilhões de habitantes e 50 bilhões de conexões no mundo. Tá? Essa é uma estimativa conservadora. Existem estimativas acima de 50 bilhões. Como há uma conexão entre internet, TV, DVD, eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte, porque em 2009, segundo o PNAD, cerca de 95,7% dos lares brasileiros possuíam aparelho de TV, superando o número de rádio, que era 87,9%. E o DVD também registra uma presença crescente, sendo encontrado em 72% dos lares. Qual é a razão da demanda desses produtos, já que existe esse potencial de conexão deles com a internet? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que esses equipamentos todos têm passado por uma queda de preços, né? O preço dessas TVs novas, né, de tela plana, elas caíram bastante de preço por várias evoluções tecnológicas. E o mesmo acontece com o DVD. E a gente tem que lembrar que o DVD pode ter 2 funções, né? Primeiro, ele tem a função de entretenimento, né? E à medida que a renda da população vai aumentando e o preço do aparelho vai caindo, então essa demanda, né, por serviço de entretenimento vai logicamente aumentando em uma classe cada vez maior da população. Só que os novos equipamentos de DVD, eles também permitem conexão à internet. Então, aquelas pessoas, aquelas famílias que não têm, vamos dizer, muita familiaridade com o uso do computador, que acaba precisando de ter um conhecimento mais sofisticado, mais específico para poder lidar com o computador, vai passar a ter uma forma de conexão com a internet mais simplificada por meio do DVD, por meio de videogames, por meio de vários outros equipamentos que permitem uma interface mais amigável, mais facilitada para essas pessoas. Então, esses dois fenômenos acontecem em paralelo, né? A queda de preços e o aumento da demanda por entretenimento junto com, vamos dizer, uma facilitação do uso da internet. Pode ser para cursos também, preparativos de concursos, aprender outro idioma através dessa modalidade. São várias, né? São vários tipos de conteúdos diferentes, né, que podem ser disponibilizados por meio dos DVDs, né, desde cursos, como também entretenimento, como capacitação. Então, os usos são cada vez mais amplos. Então, tudo isso facilita a aquisição desses equipamentos. É possível afirmar o seguinte, praticamente hoje toda a família brasileira tem um fogão a gás, tem uma TV. O DVD, que é um número impressionante, praticamente pelos números, cada família praticamente já começa a ter um DVD. A gente poderia dizer que, tal como o fogão já como a TV já praticamente também o DVD caminha para isso, que o telefone celular e o acesso à internet tem de ser um serviço imune à renda, ou seja, independentemente da renda do cidadão, ele vai ter acesso a isso inevitavelmente? Bom, acredito que sim. Essa seria uma consequência desejável do serviço de telecomunicações, até porque vários outros serviços podem ser oferecidos com base nas telecomunicações, né? E aí serviços ligados à cidadania, né, a própria informação, o acesso à informação passa a ser garantido, vamos dizer, uma facilitação dos processos eleitorais, processos políticos também são necessários por conta disso, vamos dizer, processos de facilitação de emprego e de renda, a pessoa passa a ter mais capacitação e passa também a ter mais facilidade de procurar um emprego, colocar um currículo na internet, procurar, vamos dizer, empregos naquela região, né? Então, tudo isso facilita, então são consequências desejáveis, né? São as externalidades positivas que se conseguem com base nas telecomunicações. Então, por isso, deveria ser um objetivo de governo, um objetivo de Estado a ser perseguido. Doutor Abdala, em 2010, a Telebrás registrou um prejuízo de 3,9 milhões. Já em 2011, o prejuízo aumentou e foi da ordem de 47,9 milhões. No ano passado, seus investimentos foram de apenas
75,6 milhões, o equivalente a 13,7% dos 552,2 milhões aprovados orçamentariamente. Como a estatal foi reativada em 2010 para implementar o Plano Nacional de Banda Larga, diante desses números, podemos afirmar que estaria havendo um processo de esvaziamento das suas funções? Bom, a Telebrás, ela efetivamente não conseguiu, né, de fato, implementar o programa de banda larga como ele tinha sido inicialmente formulado, por uma série de questões operacionais, né, entre elas os processos licitatórios que foram contestados, né, tanto via TCU, CGU e também na Justiça. Então, tudo isso atrasou o processo licitatório da Telebrás e, por isso, ela não conseguiu alcançar as suas metas, né, de instalação de equipamentos. Mas também está havendo uma transformação do ambiente político, né, onde esse plano foi implementado. A Telebrás hoje ela teria um papel muito mais estratégico do que efetivamente de implementação da política. Então, nesse sentido, caberia à Telebrás realizar investimentos que a iniciativa privada não poderia fazer. Por exemplo, a questão do satélite, um satélite de governo e também um satélite combinado, né, com uma função militar também, em virtude, por exemplo, do fato de que hoje todas as comunicações militares do país, né, passam por um satélite privado, A Embratel. Que é da Embratel, Obrigado, que tem Embratel. controle estrangeiro. Né? Então, isso é um fato que, para efeito de segurança e para efeito da soberania do país, é necessário que haja, não que se precise cancelar esse serviço, mas que haja pelo menos uma alternativa, uma contingência com garantia de uma prestadora estatal. É uma fragilidade para efeito da soberania do Brasil. Então, essa questão estratégica foi incorporada pela Telebrás. Outras questões como a conexão regional da América Latina, uma integração regional, né, da América Latina, também está sendo um dos objetivos da Telebrás, bem como o lançamento, né, o investimento em novos cabos submarinos, que não seria feito por empresas privadas, né, haja vista que as empresas estão mais, vamos dizer, mais interessadas em explorar o mercado interno e não fazer essa integração com países da América Latina, nem com integração com outros continentes. Então, esse é o papel que atualmente cabe à Telebrás. Em relação à empresa, que hoje praticamente as principais receitas dela é o dinheiro que ela recebeu do governo, aplica no mercado financeiro, não está gerando nada. Então só está comendo dinheiro do próprio governo e tal. É possível falar que há uma certa diferença, uma divergência de foco em relação ao governo Lula e governo Dilma sobre o tema? Sim, são abordagens diferentes, né? No governo Lula, a Telebrás teria um papel muito mais preponderante, ela teria um papel efetivamente de fazer a integração no país, né? Integração de rede, né? Fazendo um operador nacional para o país todo, mas isso demandaria muito mais investimento do que hoje está previsto no orçamento e também levaria muito tempo, né? Lembrando que a Telebrás ela veio de um processo, né, de 20 anos para conseguir alcançar um território nacional. Então, efetivamente, as metas do governo Lula elas estavam bastante ousadas, né? E no governo Dilma essa estratégia, esse papel da Telebrás foi revisto, o que modificou também o seu orçamento, né, e o seu foco. Há uma opção, portanto, por regras mais de mercado do que aquele papel que uma empresa estatal teria antes, no governo Lula. No governo Lula, sim. A empresa teria muito mais um papel similar ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Mais, né? Protagonista. Mais protagonista, mas também exigiria muito mais tempo e muito mais investimento. Hoje existe uma preferência para atrair investimento do setor privado, né, e a Telebrás fazendo a complementação dessas áreas, demandando muito menos recursos públicos para investimento. Mas isso não cria uma maior dependência desse setor de telecomunicações das empresas privadas, que são, em sua grande expressão, primeiro, transnacionais, segundo, oligopólios? Essa é realmente uma dificuldade, mas quanto a isso, o governo teve a opção por fortalecer uma empresa nacional, né,
de capital nacional, utilizando instrumentos, por exemplo, via BNDES. O BNDES ele participa em uma das empresas, ele participa tanto por crédito, né, por empréstimos a essa empresa, quanto participa também na composição acionária dessa empresa. Então, isso daí dá um caráter também mais estratégico para direcionar esses investimentos no setor privado. Obviamente que não vai ter a mesma vamos dizer, forma, né, de administração do que se a empresa fosse totalmente pública. Mas existe uma participação do governo também numa empresa de capital nacional. O Beto levantou essa questão das multinacionais, do Brasil ficar muito dependente do poder dessas empresas numa área que é nevrótica, que vai praticamente abranger todas as atividades humanas, claro, dos brasileiros também. Quando a Sky comprou aqui em Brasília a operadora Mais TV, ela se comprometeu a dar acesso à banda larga e tal. E as declarações mais recentes da empresa diz que a R$ 35, como o governo propugnou, tal, que ia dar banda larga até 35. 35 era o preço máximo, que isso é impossível. Esse valor de R$ 35 realmente era um número, algo que foi chutado, é algo real, ou é a empresa multinacional que já está querendo lucrar muito? Como o senhor avalia isso? Não, o R$ 35 é um valor viável, certo? Não é em níveis de comparação internacional, ele também é um valor que está dentro dos padrões internacionais. No Brasil, ainda pela defasagem que a gente tem, enquanto países lá fora já estão vivendo por exemplo, a banda larga 4G para o celular, o Brasil licitou a 4G esse mês. Então, assim, existe um atraso aí de pelo menos 5 anos entre os investimentos que estão sendo feitos lá fora e aqui no Brasil, e por consequência, os equipamentos quando chegam aqui, os investimentos quando são feitos no Brasil, eles já estão num preço menor do que são feitos em outros países. Então, assim, esse valor é um valor viável, mas logicamente que a Sky, né, ao entrar num mercado novo, ela vai precisar construir infraestrutura praticamente do zero. Então, no Brasil, a questão de compartilhamento de infraestrutura ela é muito importante e ela está muito defasada. Então, não existem mecanismos para efetivamente obrigar que as empresas que detêm infraestrutura compartilhem com aquelas que estão entrando. E isso diluiria muito os custos das entrantes e, por consequência, permitiria preços ainda menores. Tá? Então, o compartilhamento de infraestrutura é uma questão que precisa ser tratada com mais rapidez para melhorar o nível de competição e para melhorar a qualidade de serviço para o consumidor final. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai falar sobre o problema da dependência tecnológica na área de telecomunicações e também sobre a nova lei da televisão paga no Brasil. Continue com a gente.